Flamengo domina o Botafogo sob olhar de Ancelotti e vence por 3-0 no Newton Santos. Em dia de homenagem a Wagner Moura, Vitória bate o Atlético Mineiro e se recupera na Série A. Tudo sobre Santos e Corinthians, prováveis escalações do Clássico Paulista. Tudo isso e muito mais aqui agora comigo, então já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando. Vamos botar esse canal pra torar. Beleza, galera? Sem enrolação, já vamos falar do Clássico Carioca no Newton Santos entre Botafogo e Flamengo. O Flamengo precisou de apenas 45 minutos para garantir a vitória contra o Botafogo no clássico que tinha tudo para ser disputado. Pesou os erros aos montes do lado alvinegro para definir o placar de 3-0 para os rubros-negros. Neste sábado, no Newton Santos. Dominante, o placar foi aberto com Samuel Lino, contando com um desvio. Depois, os problemas vieram à tona. Raul falhou no gol de falta de Léo Pereira, reforçando a deficiência do Botafogo na posição. Depois, Barbosa foi expulso por puxão em Pedro e minou a chance de reação. Pedro, ao marcar o terceiro gol da equipe do Flamengo, o 3-0, só garantiu a merecida vitória do Flamengo. Com a vitória, o Flamengo sobe para a terceira colocação do Brasileirão e chega a 10 pontos. Já a equipe do Botafogo permanece na zona de rebaixamento e está na 10ª posição com 3 pontos conquistados. O rubro-negro volta a campo diante do Remo na próxima quinta-feira, às 20 horas, no Maracanã. Já a equipe do Botafogo já tem o próximo compromisso diante do Palmeiras na quarta-feira, às 19 horas, no Allianz Parque. Para quem acredita em superstição, o portal do Flamengo está aberto. Isso porque Léo Pereira marcou um gol de falta, o segundo na vitória sobre o Botafogo neste sábado. Para quem acredita ou leva na brincadeira, o último feito desta maneira foi marcado por Arrascaeta na vitória sobre o Sport no dia 1º de novembro de 2025, também pelo Brasileirão. E teve algumas polêmicas. A partida ficou marcada pela polêmica expulsão de Alexandre Barbosa. Polêmica da parte dos botafoguenses, né? Porque a expulsão foi clara, certíssima. No lance, o zagueiro do Botafogo puxou Pedro pela camisa e o impediu de sair de cara para o gol. Inicialmente, a arbitragem marcou impedimento do atacante no lance. Porém, após checagem do VAR, viu-se que o atleta estava em posição legal. O Anderson Daronco fez a checagem e decidiu pela expulsão do defensor botafoguense. E teve Ancelotti no Newton Santos. Carlo Ancelotti foi ao estádio Newton Santos para acompanhar a partida entre Botafogo e Flamengo neste sábado, válida pela 6ª rodada do Brasileirão. O treinador da seleção brasileira observou alguns jogadores de perto, antes da convocação de segunda-feira para os amistosos contra a França e Croácia, nos dias 26
e 31 de março. Então, o Carlos Ancelotti estava aí para ver esse jogão entre Botafogo e Flamengo e para ver alguns jogadores, né? Com certeza ali o Alex Sandro já vai para a Copa, o Paquetá já vai para a Copa. Então, com certeza, eu acho que o Danilo também já está garantido na Copa. Então, ele deve observar ali que o Léo Pereira, né, o Ortiz, o Danilo do Botafogo e alguns outros atletas. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desta vitória do Mengão no Nilton Santos contra a equipe do Botafogo. E vamos mudar de assunto, falar da vitória do Vitória sobre o Atlético Mineiro. A cerimônia do Oscar nem começou, mas Wagner Moura já tem o que comemorar. Em noite de homenagem ao torcedor rubro-negro, o Vitória bateu o Atlético Mineiro por 2-0 neste sábado e encerrou uma sequência de 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Renato Kaiser, em cobrança de falta, abriu o placar no primeiro tempo. Na etapa final, Eric deu números finais ao confronto disputado no Barradão. O jogo deste sábado foi marcado por uma série de homenagens do Vitória ao ator e torcedor rubro-negro Wagner Moura, que concorre ao prêmio de melhor ator do Oscar pela atuação do filme O Agente Secreto. Os jogadores rubro-negros usaram uma camisa com nomes de personagens marcantes do baiano no cinema, televisão, teatro. As bandeirinhas de escanteio também tinham imagens do ator, que ainda contou com faixa e um vídeo especial. Merece muito aí o Wagner Moura. Com o triunfo, o Vitória foi a 7 pontos e subiu para o 11ª posição. Já o Atlético Mineiro caiu para a 15ª posição com 5 pontos. E os próximos jogos destas duas equipes? O Atlético Mineiro volta a campo nesta quarta-feira, quando recebe o São Paulo na Arena MRV às 20 horas. Um dia depois, às 19 horas, o Vitória visita o Grêmio em Porto Alegre. Então, uma bela vitória aí da equipe do Vitória sobre o Atlético Mineiro, que não consegue andar, velho. O Atlético Mineiro não consegue dar seus passos. Desculpa. Perdeu já o Mineiro, né, para o Cruzeiro, teve aquela baixaria toda lá e agora não consegue ganhar, cara, não consegue ganhar no Brasileirão. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desta vitória da equipe do Vitória de 2-0 sobre a equipe do Atlético Mineiro. E vamos falar do jogo de hoje do Clássico Paulista entre Santos e Corinthians. Santos e Corinthians se enfrentam neste domingo, hoje, dia 15, às 16 horas, na Vila Belmiro, em clássico válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 14ª posição, com 5 pontos, o Peixe busca sua 2ª vitória na competição. Na última rodada, a equipe arrancou um empate por 2-2 fora de casa contra o Mirassol, após sair perdendo por 2 gols. Para o clássico, o Santos deve contar com o retorno de Neymar, poupado contra o Mirassol. O time da Vila Belmiro também pode ter uma estreia, a do zagueiro Lucas Veríssimo, que chegou ao Brasil na quinta-feira, dia 12, após deixar o Catar em razão dos conflitos no Oriente Médio. O único desfalque deve ser o volante Zé Rafael, que trata um edema na coxa direita. O técnico Juan Pablo Vojvoda também não estará na beira do campo, já que foi expulso na última rodada.
O Corinthians, por sua vez, tenta se recuperar após perder em casa para o Curitiba por 2-0. Com o resultado, a equipe caiu para a 10ª colocação com 7 pontos. O ataque corintiano seguirá com o desfalque de Yuri Alberto, afastado após sofrer uma lesão na coxa esquerda em 15 de fevereiro, durante partida contra o São Bernardo, pelo Paulistão. Há a expectativa de que ele volte contra a Chapecoense na quinta-feira, dia 19, também pelo Brasileirão. Por outro lado, um possível retorno é do atacante Caio César, que sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita na partida contra o Capivariano em 5 de fevereiro. E as prováveis escalações de Santos e Corinthians. Equipe do Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Luan Pérez, Adonis Frias e Vini Lira ou Escobar, William Arão, Gabriel Bontempo e Neymar, Rony ou Barreal, Moisés e Gabriel Barbosa, o Gabigol, do técnico Juan Pablo Vojvoda. Já a equipe do Corinthians pode vir assim: Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Alan, André, Bruno Bidon e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Guinegão. Este é a provável equipe do Dorival Júnior. O árbitro da partida será Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Maniz e Gustavo Rodrigues de Oliveira, todos de São Paulo. O VAR ficará a cargo de Wagner Riway, de Santa Catarina. Então, esse belo clássico aí na Vila Belmiro entre Santos e Corinthians, que pode ter aí o menino Neymar. Deixa aí nos comentários o que vocês acham deste jogo, qual será o placar desse jogo entre Santos e Corinthians. Beleza, galera? Muito obrigado aí quem é inscrito no canal. Quem não for inscrito, galera, dá uma força aí pra nós. Segue aí o canal, se inscreve no canal para dar uma força pra gente poder bater nossas metas aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tamo juntos!